Aos 5 anos de idade, houve uma grande tragédia na minha família e foram tirados da minha vida em um acidente de carro minha mãe e minha irmãzinha, que na época ainda era um bebê. Em um dia de inverno, aonde a pista estava muito escorregadia e com mais de 20 centímetros de neve, meu pai perdeu o controle sobre a direção do carro e caímos no abismo. Só me lembro que a partir daí, toda a nossa vida foi virada de cabeça para baixo. A minha vida deu uma grande viravolta. Ao acordar, eu estava numa clínica para crianças. Todas as pessoas vinham me visitar, menos a minha mãe e a minha irmãzinha. E assim que eu saí da clínica, fui levado para a casa dos meus avós. Eu lembro que eu estava muito triste e perguntava sempre aonde está minha mãe, só que eu não obtinha resposta. Era um silêncio muito profundo. A minha avó me explicava que minha mãe e minha irmãzinha estavam no céu em forma de estrelas. E sempre que eu olhava para o céu, eu ficava muito decepcionado com as estrelas. Pelo simples fato de minha mãe ter partido sem se despedir e ainda levar a minha única irmã. Bem, hoje eu tenho 36 anos de idade e acabei de prestar os últimos exames para a faculdade de jornalismo. A verdade é que durante todos os anos, desde a ida da minha mãe e da minha irmã, eu também perdi o meu pai, pois ele não conseguiu se refazer de todo o sentimento de culpa e começou a beber e praticamente me entregou nas mãos dos meus avós. Não que eu não tenha recebido amor dos meus avós, muito pelo contrário, eles são os melhores avós que alguém poderia desejar. Mas eu gostaria de ter tido o amor do meu pai. E enfim, era como se eu não existisse para ele. Era como se eu tivesse ficado apenas para lembrá-lo daquele terrível dia, aonde tudo terminou. O único contato que há entre mim e o meu pai é um telefonema uma vez no ano, quando fazemos aniversário, que dura mais ou menos 5 minutos. Confesso que durante todos os anos eu simplesmente fingia estar tudo bem, para não preocupar os meus avós, pois a minha avó cuidava sozinha do meu avô, que sofria de Alzheimer, e eu fazia sempre o possível para dar o melhor de mim para eles. Mesmo estando ferido por dentro, era como se eu sentisse que eu era a âncora, o porto seguro para minha avó. E em 2020, os dois se foram para uma outra dimensão. Primeiro meu avô e logo em seguida a minha avó. E eu fiquei mais uma vez sozinho e com todo aquele vazio que eu achava que não era possível existir, mas existia. Eu nunca imaginei que algo que está vazio pudesse ficar mais vazio ainda. Mas era assim que eu me sentia. O meu pai não apareceu para o enterro dos meus avós. Algum tempo depois, eu saí em busca de mim mesmo. E eu não me encontrava. E percebia cada vez mais o abismo dentro de mim. E fiz uma longa viagem no caminho de Jacob. Fechei a matrícula da faculdade e queria simplesmente esquecer de mim mesmo. Esquecer de toda a minha história. E percebi que não era possível fugir de mim mesmo,
pois para onde eu fosse, eu estava lá. A minha história estava lá. E toda a minha vida, toda a minha história me perseguia, para onde quer que eu fosse. Mas uma voz dentro de mim dizia sempre: não desista, você vai encontrar o caminho. Não desista, nunca é tarde para recomeçar. E aquela voz que sempre se repetia na minha cabeça, tipo insight, essa voz me dizia sempre: por que você não vai à praia? Vá à praia. E eu ria comigo mesmo, pois é inverno, cheio de neve, como que eu vou à praia? Mas de repente me veio uma imagem na cabeça, eu não sei como, e eu vi umas cabanas cheias de neve na praia, na Holanda, e eu resolvi me informar sobre essa viagem. E essa voz se repetia cada vez mais constante e dominante. E no final de semana, então, eu resolvi simplesmente viajar. Viajei para a Holanda. Na verdade, eu sou muito espontâneo e saí sem saber para nem qual cidade que eu ia. E logo chegando lá, encontrei um hotel bem afastado de todos e de tudo. E logo na recepção percebi um grupo de turistas que falavam sobre os cogumelos mágicos. E isso me despertou, pois algo me dizia que eu deveria perguntar mais. E perguntei ao funcionário do hotel. E logo estava eu com o endereço nas mãos de um shopping pertinho do hotel. No outro dia, pela manhã, fui lá e recebi todas as informações necessárias que deveria receber antes de começar a minha apresentação a esse mundo mágico. E aqui vai o meu primeiro encontro com os cogumelos mágicos. Eu fui até a praia, na verdade bem deserta, por ser inverno e estar coberta de neve, não havia muitas pessoas por ali. Me sentei em frente à minha cabana e aguardei o que estava me esperando, pois eu não sabia o que ia acontecer. E após 15 ou 20 minutos, de repente, a neve começou a se mover, vindo na minha direção, como se fosse um véu branco, como se fosse uma lavina escondida atrás do véu branco, que se misturava com a neve branca. E eu sentia a neve me abraçando e me pedindo perdão, em forma de amor. E essa neve era tão macia e acolhedora. Ao mesmo tempo em que ela me abraçava, era como se eu me sentisse em casa, acolhido e amado, pois a neve não era fria. A neve era morna e acolhedora, era macia, era como se eu me deitasse em um rio de algodão, algodão macio. E eu sentia todo o universo me pedindo perdão. Todo o universo era perdão. Era amor, era acolhimento. Mas eu não tinha o que perdoar, pois eu me sentia perdoado, eu me sentia amado, eu me sentia acolhido. E eu olhava para as ondas do mar e via minha mãe com a minha irmãzinha e meus avós. Toda a minha família estava lá, finalmente reunida, nesse domingo de praia ensolarado. E eu podia finalmente dizer à minha mãe o quanto eu a amava. E eu me via brincando na areia da praia. E meu pai vinha na minha direção com um sorvete nas mãos, maravilhoso, que derretia. E cada pingo desse sorvete, tão colorido, eram cores como eu nunca tinha visto antes na minha vida. Cada pingo desse sorvete que caía em cima de mim me fazia
boiar num mar de amor e felicidade eterna. As gotas do sorvete que se derramavam no meu corpo trazia toda a alegria de viver de volta tudo o que eu havia perdido desde os meus 5 anos de idade. E eu ouvia uma melodia em forma de canção de niná, cantada na doce voz da minha mãe. Hoje eu moro em Amsterdã. Casei com uma mulher maravilhosa que está grávida do nosso 2º filho. Confesso que os cogumelos mágicos trouxeram de volta o sentido da minha vida, que eu tinha esquecido durante tantos anos. E como sempre, seja bem-vindo ao meu canal. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. E deixando o seu comentário, você estará automaticamente ajudando o crescimento do canal. Muito grata e até o próximo vídeo.